Aí Deus vai mostrar que é quando ele vê a visão de Deus no céu. Aí eu vou resumir isso Você aqui. acredita que essas visões era uma coisa meio atemporal? Era uma visão que vinha e é uma coisa que acontece e depois a pessoa fala, tá, eu vou escrever sobre isso? Ou é o tempo que demora para as coisas acontecerem acontecendo na cabeça dele? Entendi. É assim uma resposta absoluta, nenhum teólogo vai poder te dar. Não tem como, né? Porque há momentos da visão que Deus fala assim, vai e escreve. Parece até que estava quase ditando para ele. É porque eu não sei se já teve algum tipo disso, em algum tipo de oração, que você tem algumas visões, algumas coisas que passam de relance. Exatamente. Só que quando você para pra pensar, aquilo é uma história grande, né? Mas passou como um relâmpago, assim. Peraí. Eu vi uma cena da minha mãe, não sei o que, tá. Ah, entendi. E aí ela... E às vezes a posteriori. É. Depois, agora eu lembrei de Deus me deu um aviso. Exatamente, era um aviso. Eu não acho que as coisas são excludentes. Deus é didático, Deus tem várias maneiras de revelar através de sonhos, visões. Pode ser qualquer coisa. Aliás, eu até acredito que o Apocalipse, para responder a você, ele não foi dado todo de uma vez para João. Acho que não, né? Por quê? Quer ver? Aqui no capítulo 1, vou dar um exemplo para você que responde a sua pergunta. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta dizendo, escreve num livro. Então, ele se achou em espírito no dia do Senhor. Seria o quê? O domingo? Tem três maneiras de entender isso aqui. Tem três maneiras. Adventistas, batistas do sétimo dia, entendem que o dia do Senhor aqui é o sábado. Tá certo? O sábado, ponto. Outros que guardam o domingo entendem que não, o dia do Senhor é o domingo. Tanto é que a palavra domingo, Dominus Dei, né, é o dia do Senhor em latim. Verdade. São 4 opiniões, na verdade. Tem alguns que acham que o dia do Senhor era o dia do imperador. Sabe quando os documentos antigos falam assim, ano 1862 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Né? Então, na Bíblia tínhamos assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, nas calendas de julho do reinado de César. Entendi. Então, eu acredito que João também escreveu assim, olha, no dia do Senhor Imperador. E a quarta opinião é que esse dia do Senhor significaria a volta de Jesus, que no Antigo Testamento fala o seguinte, terrível será o dia do Senhor. Entendi. Eu vou defender a posição que eu admito e falar por que eu não concordo com as outras. Começando de trás para frente. Por que eu não acho que pode ser o dia do Senhor a volta de Jesus? Porque para ser o dia do Senhor eu tenho que criar uma situação que o grego não permite. Arrebatado. Fui até o dia do Senhor. Não dá a entender isso. No grego está no dia do Senhor e não até o dia do Senhor. Tá certo? Segunda razão por que não pode ser a volta de Jesus. Porque em grego, quando fala dia do Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento, está remera kyriou. Remera kyriou. Aqui está Kyriake remera. Então, em português, parece a mesma coisa, mas em grego é diferente. Então, descarto que seria o dia do Senhor, a volta de Jesus. Não acho também que poderia ser o dia do imperador, porque nós não temos essa expressão usada em nenhum documento romano. E também ficaria estranho João, que estava ali preso pelo imperador, escrever enaltecendo o imperador. Aí sobram 2, ou é o sábado ou é o domingo. Eu, particularmente, como entendo que a palavra domingo não existe na Bíblia, em nenhum momento, nenhum canto fala domingo, domingo é uma criação latina, a posteriori, exatamente, fala o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana nunca é chamado de dia do Senhor, o sábado que é chamado de dia do Senhor, então eu interpreto que ele foi arrebatado num sábado. Tá? Já dei as 4 interpretações. Agora, mas eu não posso esquecer da pergunta que você me fez, foi tudo de uma vez? Quando você vai no capítulo 4, diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, falou comigo dizendo, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. Primeiro escreva o que eu vou te falar. E agora a mesma voz. Exatamente, ele fez referência no outro momento. Porque ele já estava, se ele já estava em espírito, achei-me em espírito no dia do Senhor, aqui ele fala, achei-me em espírito, então dá a entender que houve mais de uma ocasião em que ele teve a visão. Agora, nessa situação aqui do capítulo 4, ele vai ter uma visão de cara do trono de Deus. E eu vou resumir pra galera. Ele vê, aliás, vai ficar até fácil. Se você colocar aí Apocalipse, trono de Deus, tá bom? Se não, você coloca Revelation, Throne of God. Repete, por favor.
Revelation of God. Não. Throne of God. Throne of Revelation. Repeat, please. É Throne of Não, Revelation. everything. Revelation. Repeat, please. Não, só a frase. Revelation of Throne of God. Ok. Foi mais ou menos. Né? Ok, Tá bom, tá bom. ok. Pra tentar procurar, você sabe que tem uma história que um gato tava correndo atrás de um rato, né? E o rato corria, o gato vinha atrás. E o rato corria, o gato ia atrás. Daqui a pouquinho, o rato entrou dentro do buraquinho e ficou lá dentro assustado, né? E o gato que fala... Latido. Aí o rato ouviu os latidos, pensou, tem um cachorrão aí fora. Ah, se tem cachorro, o gato já Se mandou. se mandou. E cachorro não tem problema com rato. É. Saiu tranquilo, faceiro. Quando ele saiu, o gato passou-lhe a pata e foi levando até a boca pra devorar, né? Ele, espera, seu gato. Onde é que está o cachorro? Que cachorro? Eu acabei de escutar um cachorro latindo aqui agora. Ah, meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala 2 idiomas tá perdido. Então, é Gatês e importante ter cachorrês. outra idioma. Se ele achar ali, achou alguma coisa aí? Os desenhos? Achou a imagem aí? Olha lá. Olha lá, já tá no gatilho Cara, ali, ó. o que é isso? Eu não- Essa imagem aí, pra galera de casa entender, é o que está no capítulo 4 do Apocalipse. A descrição. Olhando assim, parece muito confuso. É. Eu vou resumir pra vocês, descrever o que João viu, foi isso aí. Ele viu o trono de Deus, e em torno do trono de Deus ele viu 4 seres viventes, contendo 4 asas cada um. Um tinha um rosto de águia, o outro de leão, o outro de homem, o outro de um boi, ou novilho, tá certo? E ele viu, além desses seres em torno do trono de Deus, de novo, 7 tochas, espíritos de Deus, que a gente tá vendo no candelabro ali, olha, tá bem? E além disso, ele vê um altar, que está aqui de ouro, mais à frente, um altar de ouro, e 24 idosos ou anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. E além desses, ele vê atrás de todo esse aí uma multidão de milhões e milhões de anjos. Por que João viu o céu desse jeito tão esquisito? Vamos por partes. Decifrando-a por partes. Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Na época do Antigo Testamento, não sei se você lembra, lá no museu eu até mostrei isso, e a galera de casa que não assistiu o episódio do Inteligência Limitada no Museu do MAB, Isso. assiste que vale a pena. Na entrada do museu nós temos 2 lamaços, que são 2 seres assírios, 2 estátuas Verdade. assírias que ficavam no trono de Senaqueribe. E essas estátuas são uma composição de leão, asa de águia, leão, águia, boi e ser humano. Os mesmos animais ali. Então, na mentalidade antiga, é como se a divindade ficasse cercada por seres alados que cobriam a glória da divindade para não ofuscar os adoradores. Certo. Então, Deus falou, olha, eu vou mostrar isso de maneira simbólica para você entender também. Então, Deus também aparece na sua glória maravilhosa, e é aqueles querubins, querubim em hebraico significa querub, aquele que cobre, querubim, que cobre, que protege. Agora no eclipse que teve nos Estados Unidos, eu saí dos Estados Unidos um dia antes do eclipse. Poxa, mas você tava na região lá do Texas? Não, mas não, eu tava em Washington. Washington não ia ser Não ia, completo. não ia perder muita coisa. Mas o pessoal que olhou teve que olhar com óculos. Não é isso? Senão cegava. Então é como se a glória de Deus fosse tão imensa que ele tivesse seres especiais em torno dele, esses anjos, Pra abrandar o brilho. o brilho de Deus, Pô, que para não bonito ofuscar os isso. demais. Aliás, só vou abrir um parênteses, a tradição cristã de longa data entende que Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo cobridor. Ah, que Ou ele anjo ficava como um anteparo. privilégio que cobria Nossa. a glória de Deus. Cara, essa imagem é muito, muito poderosa, né? E olha o que ele perdeu. Ele era o que estava de frente para Deus e cobrindo para os outros não serem Exatamente. ofuscados. Cara, isso Por é isso que, muito embora legal. o nome Lúcifer não está na Bíblia, Lutíferos, que é carregar de luz, mas na Bíblia fala, ó estrela da manhã, que pode ser uma tradução como está no latim, Lutíferos, que cobre a luz, né? Lúcifer. Então ele perdeu essa posição. Então ele seria um desses. E ali você tem a trindade, que você tem Deus Pai sentado no trono, simbolizado por aquele no trono, o Espírito Santo, que são aquele fogo ali. Jesus vai aparecer daqui a pouquinho, que eu falei só do Pai e do Espírito Santo. E aqueles 24 anciãos, quem seriam? Por que o número 24? Agora eu tenho que dar uma dos números.
Lembra que eu falei que os números na Bíblia têm significado como os nossos? Sim. 7, só para lembrar, perfeição. Você falou 3, número divino. 4, universal. E 12. Apóstolos. Tá indo bem. O que mais? 12. Filhos de Jacó. 12 12 tribos, tribos de né? Israel. 12 é o símbolo do povo de Deus. Só que eles tinham uma coisa que nós não temos. Eles multiplicavam o número quando queriam dar um sentido especial para ele. Um superlativo. Por exemplo, falando em português, se eu quero falar que o cara é nota 10, eu falo assim, Vilela, pode chamar que esse cara aí é 10 vezes 1000. Tá. Quer dizer que ele é legal. Quantas vezes devo perdoar? 7 Pronto, vezes. 7 vezes. Quer dizer, de maneira perfeita? Não te digo perfeita, mas de maneira perfeita. Jesus falou perfeitíssimo. 70 vezes 7. Então aqui 12 é um múltiplo. 24 é um múltiplo de 12. 12 vezes 2. Alguns pensam que esses anciãos não eram anjos porque eles estão com coroa. Em nenhum momento da Bíblia, anjos ostentam coroa. Quem ostenta coroa, a promessa da coroa no Apocalipse é para os filhos de Deus. Lembra que conserva o que você tem para que ninguém roube a sua coroa? Então a coroa no Apocalipse nunca é dada a anjos, em nenhum canto da Bíblia. A coroa é dada por aqueles que vão reinar e governar com Cristo, seres humanos que forem salvos. Entendi. Então ali está falando de representantes do povo de Deus que já estariam no céu agora, ali em torno do trono. E quem seriam esses? Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, quando fala da morte de Jesus, tem uma passagem aqui muito curiosa. Capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante diz assim, quando Jesus morreu, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e a terra se tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E Paulo, quando fala dos salvos, fala dos que vão ser salvos pela ressurreição, dos que vão estar vivos na volta de Jesus, e ele menciona uma terceira classe, que ele chama as primícias. Você já ouviu falar de primícias? Já, o que é primícias? Então, nunca Os entendi. primeiros frutos que são colhidos. É a parte melhor. Melhor, exatamente. Primeiro você colhe os primeiros frutos, o que você mostrou também lá no museu atrás, do azeite, Exato, né? Pronto, você deu um excelente exemplo. Que primeiro vem um azeite melhor, que era o de maior qualidade. Que a gente chama de extra virgem. Isso, e depois vem vê os outros. Então as primícias, você exatamente. espremia, dava o melhor. Espremia do que sobrou, dava o segundo. E espremia, ia dando... Entendi. Vamos pensar assim, até numa questão orçamentária em casa. Tá. Se você, quando chega assim, tem isso aqui, quanto você vai pagar, você prioriza. O primeiro dinheiro que você parar é esse aqui, ó. Vamos supor que Deus que defenda, você está com um parente muito querido no hospital, plano de saúde. Olha, não primeira pode... coisa é o plano de saúde. Se for para atrasar alguma coisa, eu atraso a água, mas esse aqui o plano de saúde eu não vou brincar. Então, na Bíblia, os primícias é para Deus. Por isso que a primeira colheita se mandava para o templo. Entendi. Então, simbolicamente, é como se Cristo, ao ir ao céu, levasse com ele já as primícias dos salvos. Senhor, aqui estão com alguns. E eles se assentam ali. É o que representam esses 24. Exatamente. 12 vezes 2. 12 vezes 12. Então nós temos ali. Por que colocou desse jeito? Quando você vai nos tempos do Antigo Testamento, era assim que Israel estava acampado no deserto. Ah, é? Ficava o santuário no meio, o santuário com um candelabro de sete chamas, o trono de Deus, a arca dos 10 mandamentos, o santuário ficava no meio, e em volta ficavam as tribos de Israel. E aqui a gente tem justamente isso. Você tem Deus no centro como se fosse o santuário e em volta os 24 anciãos representando as tribos de Israel, ou seja, Deus no meio do seu povo. Entendi. De maneira histórica, de maneira profética. Agora, no capítulo 5, vai ter uma coisa que vai estranhar isso aqui. Porque João vê na mão daquele que está no trono um livro. Aí se você escrever assim... livro selado com 7 selos. Aí a imagem que aparecer vai ser um rolo, sim. João vê na mão de Deus como se fosse um papiro. Sei. Com 7 lacres. O selo é um lacre. Cara, tem umas imagens boas disso, eu já pesquisei, dá uma olhada. Você já viu, né? Já com 7 selos. E aí eu vou explicar. Vamos ler rapidamente enquanto ele acha ali. Olha, veja bem. Capítulo 5.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Então o livro não era assim, ó. Era um pergaminho mesmo, né? Como se fosse enrolado, né? E fechado. Fechado, em forma de rolo. Ele estava enrolado. Eu ia pegar um papel desse aí mesmo aqui, ó. Exatamente, rolado assim, olha. E ele fechado com 7 lacres aqui. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia olhar para o livro, ou abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito aí, olha. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. O que significa isso? Eu já vi várias interpretações, que esse aqui é o livro do juízo final, que esse é o livro do destino da humanidade. Eu encontrei uma explicação mais simples. Vou dar a explicação que, a mim, particularmente, eu acho que é a que mais casa com isso aqui. Eu sempre estou colocando assim, eu vou dar a minha interpretação, porque eu não quero ser arrogante aqui. Claro. Acho que estou deixando bem claro para a galera de casa Se que é o outro... Rodrigo Silva dando a interpretação dele. Pode ser outro que discorde, desde que discorde com educação e classe e elegância. Claro. Olha bem, na arqueologia, os livros, os documentos no passado, eles eram guardados em cartório hoje. Tá certo? Eles guardavam em cartório. Então eles, por exemplo, eles pegavam certidão de casamento, certidão de nascimento, que havia também, algumas coisas, faziam um rolo, como você fez ali, e lacravam. Tá certo? Cartas, quando eram enviadas, também eram lacradas assim. Eu escrevi uma carta, me dá esse papelzinho, por favor. Escrevi uma carta aqui pro Vilela, né? A gente vê em filme, né? Prezado, Vilela, blá, 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 blá. Agora eu quero que... Colocava um pouco de cera e colocava um anel, um tipo de um... um sinete, né? É um sinete mesmo, um selo mesmo. Ó, eu quero ter certeza que é o Vilela que vai abrir, senão ninguém. Aí aqui Levanta nessa parte... mais, aqui assim, pegou? Aí chega aqui, eu também tenho uma aberturazinha aqui, ó. Aí. Nesse ponto aqui, eu pegava, colocava um pouquinho de argila, que cola, e vinha com um anel, pá, e selava aqui. Quando o Vilela recebia a minha carta, o Vilela sabia que a carta chegou intacta. Ninguém abriu. Exatamente. Aí o Vilela fala: a carta é pra mim. Aí o Vilela quebra o lacre, abre a carta e lê o que eu escrevi. Tudo bem até aí? Game of Thrones, você vê muito isso. Game of Thrones. Só que havia uma coisa. Não que Game of Thrones seja Bíblia, uma representação da Bíblia, mas só pra dar um exemplo, né? Não, mas tem coisas, né? Gestos. Agora, só que tem uma coisa. Tinha um tipo de documento que tinham 7 selos. Porque normalmente os documentos tinham 1 a 3 selos. Ah, é? Nunca mais do que isso. Mas tinha um documento específico que tinha 7 selos. Qual era? Herança. Ah, não sabia. Inclusive, nós temos achados arqueológicos da região de Samaria, se eu não me engano, Elefantina também, documentos judaicos até de 400 a.C., papiros, e alguns estão muito bem preservados, que o documento já está todo assim, bem preservado, para 2.400 anos, craquelado, mas você vê os 7 a marca selos. Dos selos. Então, quando tinha 7 selos, era porque era referente à herança. Herança. Então. Em Roma também havia isso. Quando uma herança ia ser dada, eles traziam o tabelião, tabelião, e o tabelião vinha com 7 testemunhas. E cada uma selava o documento para dizer assim: olha, essa herança realmente pertence ao Vilela e mais ninguém. Tá bom? 7 selos. Então, se João viu na mão de Deus um livro com 7 selos, pelos critérios da época, ele entendeu que estava na mão de Deus uma herança. Exato. Uma herança. Agora, mais um detalhe. Por que o livro era escrito por dentro e por fora? Eu vou ler de novo essa passagem aqui, olha. A Bíblia diz assim, e para mim mais uma evidência que era uma herança. Por dentro e por fora, porque se era um rolo, você via o texto era frente e verso, é isso? Boa pergunta. Esse aqui eu não vou falar para ele procurar a imagem não, que essa vai ser mais difícil de achar. Qual? Eu tenho em casa, mas eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu ler a passagem de novo, porque às vezes o pessoal não percebeu. Aqui, olha. Vi na mão da direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Esses selos que eu falei, esses livros selados de herança, eles eram assim, ó. Tá aqui a folhinha de papel, tô pegando certinho aqui. Assim, né? Aqui eles escreviam herança. Certo. Aí eles faziam assim, ó. Dobravam aqui.
Coloca aqui, ó. Dobravam aqui assim. Tá. Isso, só até metade. Só até metade. Até a metade. Aí aqui, eles colocavam 7 lacres. Tá. 1, Fechando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacres. Certo. E o que escrevia aqui? Aqui... Um resumo do que estava aqui dentro. Ah, pra você ter uma ideia do conteúdo da... Por que isso? Vamos pensar em praticidade. Claro, tá numa estante cheio de documentos. Exatamente. Chegou agora o filho do Vilela, o Noah tá aí para pegar a herança dele. Tá, o cara pega o documento errado. É como chega a carta fechada para você e vem lá, você sabe que já é IPTU, ou é multa, exatamente, ou de quem vem. Antes de abrir. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. Porque, imagina bem, se num cartório daquela época romana, o Noah chegou aí pra pegar a herança que o Vilela deixou pra... Aí o cara, por equívoco, ao invés de pegar a herança do Noah... Quebra o lacre de outro. Quebra o lacre de outro. Então, pra eu ter certeza que é a do Noah mesmo, ele confere. É você mesmo. Então, aí tá escrito por fora, mas tá lacrado. Entendi. Mais uma prova que é documento de herança. Por que João chorava copiosamente? Quando João estava com Jesus... no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, não. Vou corrigir isso aqui. Deixa eu começar de novo, pode ser? Começa comigo? Não comigo mesmo. Não, mas uma reação minha? Vai. Uhum. E por que João chorava copiosamente ao ver o livro da herança na mão de Deus? É porque João certamente estava com Jesus quando no alto daquela montanha lá na Galileia, Jesus ensinou as bem-aventuranças e ele ouviu dos lábios do Salvador Jesus dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Preste atenção. João ouviu, os mansos herdarão a terra. Essa promessa da herança está espalhada em toda a Bíblia. Muitos judeus do Antigo Testamento, hebreus, pessoas que eram fiéis a Deus, cristãos do Novo Testamento, morreram esperando a herança. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé que morreram aguardando a promessa de Deus da terra prometida. Que não é necessariamente a terra de Israel, estou falando agora daquela cidade cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus, diz o autor de Hebreus, que até Abraão esperou essa cidade. Então todo mundo está esperando ser o que vai herdar a terra. Só que tem um problema. Porque o único que pode abrir os lacres é o herdeiro. Mas o Apocalipse diz que logo depois que João viu aquilo na mão de Deus, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar por ele. O que você conclui? Ninguém tinha dignidade para ser herdeiro. Se ninguém era herdeiro, o lacre não seria partido, a herança não seria conferida. Faz sentido? Claro. Por isso que João chorava. Aí um dos anciãos daqueles 24 chegaram para ele e falou assim: João, não chora não, porque